A Deus, boa noite a todos, paz seja convosco. Obrigado pela presença de você aqui. Muitos saíram do trabalho e vieram direto para cá, louvar a Deus. Pai Celestial, abençoa essa noite, Pai. Queremos aprender de Ti, porque o Senhor é o único caminho. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Nós estamos aqui seguindo o Teu caminho, Pai. Seguindo a Jesus. Seguindo no caminho de Jesus. É o caminho da vitória. É o caminho que nos leva aos céus. Nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela presença. Pode sentar, queridos. Obrigado. A gente vê o esforço no momento que a gente está vivendo tão difícil. Eu sei, é redundância falar. E para onde a gente olha, a gente vê crise, né? Crise econômica, crise política, crise jurídica, crise de saúde. Mas quando nós viemos aqui, quando você e eu lemos a palavra de Deus, nós aprendemos a vencer as coisas desse mundo. Quando você vem aqui, você recebe estratégias do céu. Quando você vem aqui, você recebe ferramentas. E hoje nós vamos meditar, eu quero aprender também como agir diante da crise. Ninguém nesse mundo é imune às crises. Todos nós passamos por crises. De vários outros, crises que não superaram. Tem gente que carrega a crise há muitos anos. Quantos anos você está nessa crise? Quantos anos você está revoltado? Quantos anos você está triste por causa de uma crise? Faz 8 anos. 8 anos? Será que você está vivendo essa crise ainda porque você não soube reagir diante da crise? Como agir diante da crise? O que nós como humanos, o que o mundo nos orienta, o que a gente vê as pessoas fazendo quando acontece uma crise? Uma das primeiras coisas que a gente faz é se voltar contra Deus. Por que Deus permitiu isso? Nós queremos resposta. Por que Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou tendo tanta dificuldade? Por que eu estou atravessando esse problema? Por que eu perdi meus parentes chegados? Como reagir diante da crise? Como que deve ser o nosso posicionamento? Será que a gente deve ser igual ao mundo? Vou me revoltar, quer saber, eu vou fazer o que eu quiser porque Deus não me ouve. Deus se esqueceu de mim. Quando nós agimos com os nossos sentimentos, a gente pensa que Deus vai reagir aos nossos sentimentos, que a gente é igual ao ser humano, né? Ele está triste, coitado. Deus não reage a esses sentimentos. Deus reage à fé e Deus reage à obediência. Não adianta a gente insistir. A gente pensa que Deus é igual às pessoas que a gente convive, né? Então, Deus está imune aos nossos sentimentos. Você indagar, olha só o posicionamento que a gente se coloca, achando que a gente é alguma coisa diante de Deus, falando: por que Deus? Me responde. O Senhor tem que me responder. Deus é soberano. E a gente quer que o soberano que cuida de todas as coisas responda essas nossas perguntas. Como devemos agir? Então, pastor, como é que tem que ser feito? Lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, diz assim que sabemos que Deus age em algumas coisas, não é isso? É isso não? Em todas as coisas. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem, para a bênção, para a saúde, para a vida daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você está aqui porque Deus te chamou para um propósito. Qual é a sua reação diante da crise? Se rebelar, revolta, indignação? Isso tem trazido resultado para você? Trouxe resultado para alguém? Será que alguém consegue alguma coisa agindo assim? É aquela frase que a gente usa aqui: dá murro em ponta de faca. Você só vai arrebentar sua mão.
A forma de nós agirmos diante de Deus é, primeiramente, crermos dessa palavra. Você crê que todas as coisas cooperam para o bem seu? Pastor, mas está acontecendo isso. Não, você está crendo nas circunstâncias, mas Deus está falando para mim e para você que tudo que Ele faz coopera para o seu bem. Mas por que eu estou passando por isso? Porque lá na frente tem um propósito. Porque eu e você precisamos ser educados. Todos nós passamos por crises. É importante como reagimos diante da crise, porque vai ser o resultado desse momento de crise, desse momento de deserto, o resultado vai ser positivo ou negativo da forma como nós encaramos, como nós respondemos a essa crise, a esse problema. Então, fala objetivamente, pastor Ciro, o que eu faço diante da crise? Primeiro, tomando posse da verdade. Qual que é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. E se ela está dizendo que tudo coopera para o meu bem, não importa o que está acontecendo, tudo coopera para o meu bem. Então eu tomo posse da verdade. Então, primeira reação, a nossa atitude de carne podre, de naturalidade, é reagir de uma forma violenta contra Deus, contra as coisas que estão acontecendo. Mas a atitude correta é tomar posse da verdade. A verdade está na palavra de Deus. No Salmo 103, versículo 19, diz assim: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus. Deus estabeleceu o seu trono nos céus. E como rei, Ele governa, Ele domina sobre tudo o que existe. Deus está no controle de todas as coisas. Então, primeira verdade, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Segunda verdade, Deus está no controle de todas as coisas. Mas pastor, está descontrolado, não tem jeito, o futuro, as coisas do jeito que estão acontecendo na minha vida, parece que Deus não está no controle, mas Deus está colocando essa verdade, que Ele está no controle de todas as coisas. Por quê? Porque o que Deus pensa em relação a mim, em relação a você, não é o que tem dentro da sua caixinha, a sua cabeça pequena. A nossa cabeça é pequena, irmãos. A gente acha que a gente sabe alguma coisa. No livro de Isaías, nos diz essa verdade, Isaías 55, do 9 ao 8, aliás, do 8 ao 9, diz assim: pois sabemos que Deus está falando, olha, o que você pensa, da forma como você está vendo, o que você entende, a forma como você reage, essa formação de pensamentos que fazem você tomar uma atitude, não é o que eu penso. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos, nem o que você pensa, nem o que você planeja, não são os meus planos, porque os meus planos, declara o Senhor, porque Ele vai falar no versículo, Ele vai falar que os planos deles são mais altos do que os seus planos, os pensamentos deles são mais altos do que os seus planos. Então eu penso em chegar até um ponto e eu vou estar realizado. Não, mas Deus tem muito mais para você. Você pode falar com propriedade, pastor Ciro? Eu posso falar, porque o plano que eu tinha, a mentalidade que eu tinha, era tão pequena. E hoje vejo Deus mudando a minha vida. Então você vê que o plano dele é mais alto. O meu plano era ser apenas um filho de pastor, que estaria tudo certo. Eu tocando uma guitarrinha ali, estava tudo certo. Esse era o meu plano, ter uma família normal. Mas Deus mudou os planos. E muitas coisas da minha vida não deu certo. Muitas coisas tiveram crises. E confesso para você que eu reagi. Quem nunca perguntou, por que Deus? A maioria de nós perguntou, por que Deus? Porque os pensamentos que eu tenho a seu respeito são muito maiores. Não é a forma como você pensa. O que eu tenho para você é muito maior. Só que quando nós reagimos de uma maneira murmurando, criticando a situação, Deus não se agrada disso e Ele não vai agir. Ele só vai agir mediante a fé e mediante a obediência. E uma coisa que é muito importante nós fazermos, mesmo mediante a crise,
Pastor, mas a crise está me machucando demais, eu estou sentindo muita dor. Qual que é a reação? Uma reação que é maravilhosa, que vai trazer vitória para mim e para você, de gratidão. Mas como? Estou com Covid, minha família está... Gratidão, comece a agir com gratidão. A gratidão é uma ferramenta que move o coração de Deus também. A gratidão, em essência, na verdade, a gratidão quer dizer o seguinte: você está declarando para Deus: olha Deus, eu não entendo o que está acontecendo, eu não entendo por que eu estou passando por isso, eu não entendo porque tanto sofrimento, por que tanto choro, mas eu sei que o Senhor me ama o suficiente para cuidar de tudo que se refere à minha vida. Em qualquer área da minha vida, eu sei que o Senhor me ama o suficiente para o Senhor cuidar de tudo. Porque a gente passa por esse percalço, por esse momento, mas Deus está preparando uma coisa maravilhosa lá no futuro. E nós temos que ser provados, passar por isso. Com fé, obediência e gratidão. Essa é a receita. Fé, crendo nas promessas de Deus. O dia que você estiver totalmente desolado, sem nenhuma esperança, mergulha na palavra de Deus. Começa a ler esses textos e fala: eu quero que esses textos entrem dentro do meu ser, dentro do meu espírito. Aquele que começou a boa obra na minha vida, ele vai aperfeiçoar até o final. O aperfeiçoamento requer um processo. Nós passamos por processo. Só que a gente tem que ter em mente que o nosso Deus garante a vitória no final. A vitória está garantida no final. Essa é a nossa esperança. Todo cristão, todo homem de Deus, toda mulher de Deus passa por crises. Minha mãe passou, meu pai passou. Mas eu tenho como exemplo eles que Deus deu tantas vitórias. Só que Deus entende a nossa fraqueza e Ele vai lidando com a gente. Só que Ele tem misericórdia. Nós lemos, por exemplo, a história de Jacó. Eu acho muito interessante a história de Jacó. Uma história comprida, que ele, entre aspas, enganou o seu irmão e comprou a primogenitura. E teve que sair de casa correndo. O irmão jurou que ia matar Jacó, né? E Jacó saiu fugido, ajudado pela mãe. A história, se você quiser saber detalhes, você lê lá em Gênesis. E Jacó saiu fugido. E Jacó encontrou uma moça muito bonita, Raquel. Ele falou: eu quero me casar com essa mulher. Aí ele foi falar com o sogro, né, com Labão. E Labão falou: olha, você pode casar com a minha filha, mas você tem que trabalhar 7 anos. E ele trabalhou 7 anos. E isso por quê? Porque ele queria fugir do irmão dele. Ele sabia que o irmão dele, a partir do momento que o visse, iria matá-lo, porque jurou de morte. E isso era uma coisa que atormentava Jacó o tempo todo. O que será que atormenta você? Qual o temor que você tem no coração? E Jacó carregava aquilo. E ele sofreu na mão desse Labão muito, que o enganou muitas vezes. Então ele trabalhou 7 anos para casar com Raquel. Chegou no dia da núpcias, ele encheu a cara, ficou bêbado. E depois que ele acordou da noite de núpcias, ele olhou e viu que não era Raquel, que era Lia. E ele foi falar com Labão: Labão, mas como assim? Eu trabalhei 7 anos para casar com Raquel. Ele falou: não, mas aqui tem uma tradição, você tem que casar primeiro com a mais velha. E casou: se você quiser casar com a Raquel, você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Ele trabalhou mais 7 anos, mas ele continua ali no medo, no temor. Às vezes a gente fica preso aos temores e a gente sofre humilhações e sofre perdas porque não confia em Deus. Jacó tinha uma promessa na vida dele, que ele ia ser abençoado. A mesma bênção do seu avô, do seu pai, do seu avô Abraão, do seu pai Isaac, está sobre você. E você, toda essa terra aqui vai ser sua. Mas ele não tinha entendido, ele não tinha fé suficiente. E isso travava a bênção dele. Ele não tinha essa expectativa de fé. Então ele ficava sobre o jugo de Labão. Aí ele continuou trabalhando para Labão. Casou com Raquel depois de 14 anos, mas ele continuou lá. E Labão o enganava. Ele ganhava muita coisa, mas Labão roubava ele. Tudo que ele ganhava, Labão tirava o melhor dele. Até que um dia ele falou: chega, eu não quero mais esse processo. E nós também temos que dizer um chega.
para as prisões da nossa mente, das nossas fraquezas, dizendo: eu sei em quem tenho crido, eu não aceito mais essa pressão, eu vou agir com fé, e eu vou sair desse processo de derrota, de roubo de Satanás na minha vida. Eu quero começar a fluir, porque Jacó ia ficar naquela vidinha ali, irmãos, sendo escravo de Labão. Mas um dia ele falou: olha, eu não aguento mais, reúne toda a nossa família, nós vamos sair, vamos fugir. Ele tinha uma quantidade considerável de gado, Deus tinha abençoado. E para você ver o relacionamento de Labão com Jacó, só depois de 3 dias que eles notaram a ausência de Jacó e sua família. Foram encontrar com eles nas montanhas, fizeram um acordo lá, e Jacó continua fugindo mais, o temor de Jacó ainda continuava no seu coração: quando eu encontrar meu irmão? Porque ele não depositava a sua confiança em Deus. Às vezes a gente tem temor: será quando eu encontrar a Covid? Será que eu vou morrer? Será que eu vou sobreviver? Muitas pessoas estão pensando e ficam atormentadas com esse pensamento. E Jacó vivia temeroso. E ele sabia que naquela região ele podia encontrar o irmão dele. E fala o texto, eu vou ler o texto aqui, é muito interessante. Olha só. E Jacó também seguiu o seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: esse é o exército de Deus. Não, está o texto errado aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: Jacó fez um plano. Nós vimos o texto errado, Carlinhos. Tem que ser do 1 ao 21 mesmo? Vocês me perdoam, irmãos? Você está entendendo o que Deus está falando com você? Para você não temer diante da crise. Diz assim, versículo 3, Jacó mandou mensageiros. Jacó estava com medo de encontrar o irmão dele. Mandou mensageiros adiante dele, do seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. E lhes ordenou: vocês dirão o seguinte, olha, fala o seguinte para o meu irmão. Ao meu senhor Esaú: assim diz o Senhor, os teus servos Jacó, ele se colocando como servo, com medo, humilhado, falando: meu irmão vai me matar, eu estou na mão do meu irmão. O teu servo Jacó: morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos e ovelhas. Então, irmãos, ele começa a oferecer aqui muita coisa. Eu não sei quantas cabras, não sei quantos jumentos, não sei quantos bois, não sei quantos touros. Tudo para tentar comprar o perdão de Esaú. Sabe o que eu penso nisso? Às vezes a gente está preocupado e a gente se esforça para fazer tanta coisa. Só que Deus já está trabalhando, cooperando para nós, trabalhando no coração de Esaú. Porque Esaú podia falar assim: querido, tudo isso que você está me oferecendo, eu vou pegar mesmo, eu vou matar você e sua família, porque o ódio que eu tenho de você é muito grande. Mas Deus aplacou o coração de Esaú. Você vê que Deus trabalha onde a gente não sabe, Ele está trabalhando. Pessoas que são suas inimigas, que é seu inimigo, pessoas que te rejeitaram, pessoas que te humilham, e você tenta agir fazendo um conchavo: olha, estou oferecendo tudo isso aqui. Jacó se humilhou. Quando ele viu Esaú, ele se ajoelhou diante de Esaú com medo, 7 vezes se prostrou diante. Ele pensou assim: agora, e ele tinha tanto medo, irmãos, que a palavra de Deus diz que ele dividiu em 2 grupos. E ele pensou assim: vamos dividir em 2 grupos. Se ele atacar um grupo e matar todo mundo, pelo menos o outro tenta fugir. Ele já estava com uma expectativa muito negativa. Só que quando Esaú viu Jacó, a palavra de Deus diz que ele saiu correndo e abraçou e beijou Jacó. Irmãos, quem que é poderoso para mudar o coração do homem que tem um ódio, nutrindo um ódio durante anos? Então Deus faz assim. Ele transforma as coisas. Você pensa que a situação está tão terrível, que a crise é tão negativa, e se prepare, passa noites e noites em claro, e tenta de alguma forma solucionar esse problema, e Deus está fazendo. Aí você chega diante da pessoa e fala: puxa, vai dar tudo errado a pessoa, e Deus já tocou no coração da pessoa. Isso aconteceu várias vezes na palavra de Deus. Quando o povo de Israel, lá no livro de Esther, era para ser dizimado, Deus trabalhando no coração do rei na madrugada. Às vezes a gente pensa assim: como é que Deus vai fazer? Na madrugada Deus está fazendo. Enquanto você está dormindo, Deus está fazendo.
Enquanto você está preocupado, enquanto você está orando, Deus está trabalhando no coração de uma pessoa, do seu chefe, do seu gerente, dessa pessoa que você precisa do emprego, dessa porta que precisa ser aberta para você. Como reagir diante das crises? Jacó tinha que confiar no Deus que falou com ele. Irmãos, ele teve um sonho, ele teve uma revelação do céu. Anjos subiam e desciam de uma escada. E às vezes a gente tem revelações aqui também, mas o nosso coração ainda continua temeroso. Como continuar diante da crise? Pastor, a gente está vendo gente tombando todo dia. Eu tenho Facebook, eu não entro mais no Facebook, porque parece, né, pastor Luizinho, parece um relatório de uma funerária. Irmãos, gente nova. Como reagir diante da crise? Primeiro, colocar a sua fé em prática. Crer nas promessas. Ter espírito de gratidão. Deu crise, olhou, não começa a chorar, lamonear, ficar desesperado. Eu te agradeço, Pai. Porque antes de eu ser tecido no ventre da minha mãe, o Senhor já me amou. Você sabia que você nasceu, você é fruto de 500 milhões, muito mais de 500 milhões de espermatozoides, e só você foi fecundado? Você acha que isso é por acaso? Você acha que isso aconteceu assim? Você acha que Deus não tem um propósito na sua vida? Aquele que começou a boa obra, desde o seu ventre, desde o ventre da sua mãe, desde que você foi tecido, você foi o único que conseguiu penetrar o óvulo. Você parou para pensar? Você ganhou de milhões, porque Deus te amou antes de você nascer. Como que a gente vai entender isso, né? Então Deus tem um propósito na sua vida. Por isso que eu digo para você, não desanime. Eu não desanimo diante da crise. Nós, como igreja, pastor Damião, os pastores que estão aqui conosco, nós estamos vivendo um momento agora de resistência. Como é que a gente faz com as igrejas? Só com isso aqui. Porque as igrejas, antes, todo esse tempo parado, só que isso aqui que eu quero dizer, não diminuindo vocês, mas o percentual de pessoas que a gente pode receber. Como nós vamos enfrentar essa crise? Vamos ficar perguntando para Deus, por que Deus? O Senhor não está vendo sua igreja? Não, eu te agradeço, porque o Senhor está nos moldando, porque o Senhor está dando um novo tempo para nós, porque nós estamos alcançando mais pessoas, e porque nós vamos atuar como igreja verdadeiramente nesses dias antes da tua volta. Então Deus está num processo, Deus está trabalhando, nós estamos na resistência. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É o seguinte, irmãos, a porta do inferno não vai resistir à igreja, porque a igreja vai invadir o inferno e vai resgatar as pessoas do inferno. E nós vamos falar do amor de Jesus e as pessoas vão se render. Todas essas pessoas que estão em crise. Então é nesse sentido. Nós somos a resistência, estamos resistindo porque vai haver um avivamento. Nós cremos nisso. Muitas pessoas vão se render a Jesus porque vão estar diante da crise. E já tentaram fazer tudo diante da crise. Mas nós vamos dizer, olha, Jesus é a resposta para essa crise sua. Ele tem vitória para você. Você não precisa andar angustiado, preocupado, porque Ele já está fazendo as coisas. Ele está fazendo a sua obra. Nós não vemos o que Deus está fazendo, mas Ele está fazendo. Então a igreja está se fortificando cada vez mais. Você veio aqui, irmãos, quem que vai cobrar de alguém? Vai na igreja, nós não podemos fazer isso. Mas você vem aqui porque você está com o coração aberto, você quer ouvir a palavra de Deus, você quer receber de Deus, você quer que o Espírito Santo ministre no seu coração, para que você continue vencendo, para que você receba um bálsamo. Irmãos, a palavra de Deus é um bálsamo. Coração ferido, coração machucado, coração despedaçado, recebe o bálsamo do Senhor nessa noite, da palavra de Deus que vai até o teu coração, e lá no íntimo, mais do profundo que você precisa ouvir, para você ficar em paz. Dá ouvidos à palavra de Deus. Nós como igreja, nós temos um papel importante. Mas chegou um momento que não vai existir mais igreja, viu gente? A igreja vai acabar. É esse? É, porque nós vamos estar morando com Jesus eternamente. Lá nós vamos ser famílias de Deus, nós vamos ser filhos de Deus. Então Deus tem um papel muito importante para nós nesses últimos dias. Vamos falar do amor de Jesus. Através da internet muitas pessoas estão sendo alcançadas.
Quem vier falar de crise com você, você vai falar, olha, posso falar para você umas notícias boas? Posso falar para você umas promessas que Deus tem para você? Eu posso orar por você? E eu creio que Deus vai mudar seu coração agora. E toda essa aflição que você está sentindo vai sair do seu coração. E uma paz vai invadir o seu coração. Agora, em nome de Jesus. Não, mas eu estou com uma pessoa doente. Eu vou orar agora e ela vai ser curada agora, em nome de Jesus. Você crê nisso, agindo como igreja, queridos? Deus está fazendo lá na frente. Mantermos na fé, nos mantemos na fé, na obediência e sermos gratos. Sai daqui sendo grato. Que a sua boca seja um instrumento de gratidão. Você já parou para pensar que, se você já fez isso, quando você começa a ser grato, esses dias, irmãos, é coisa mínima. Você está tomando um café, eu, minha filha, o pessoal que fica lá em casa, que alegria, glória a Deus. A pessoa não dá valor, a pessoa, estou aqui com saúde, viva o momento, viva cada instante que Deus te dá. Se a gente andar se lamentando, irmãos, a tendência é você se esgotar emocionalmente, e como muitas pessoas estão querendo tirar a sua vida, você agradecer a Deus. Olha, eu estou aqui na igreja, eu estou sentado perto dos meus amados, mesmo com toda a restrição, mas estou numa igreja tão abençoada, que fala da palavra de Deus, que fala da verdade, e que tem o Espírito Santo que enche o meu ser, que eu não entendo, mas eu saio daqui revigorado, saio sentindo a sua presença, e essa coisa vai crescendo diante de mim, uma paz, que cada vez que eu busco mais paz eu recebo, mais bálsamo eu recebo, mais esperança, mais força eu recebo. Essa é a nossa riqueza, uma riqueza eterna. Você sabia que João chegou no céu e João começou a olhar e falou, ué, tem uma praça aqui? Lê lá em Apocalipse. E ele olhava do lado assim, ué, tem um muro de jaspe? E tem um rio de cristal. E tem essas ruas de ouro. Ele não conseguia descrever o que ele estava vendo. Você já passou momentos bons aqui na terra? Imagine o que a gente vai ter no céu, querido. Ter uma gratidão a Deus. Senhor, obrigado pela tua salvação. Eu vou subir no arrebatamento contigo. Começa a declarar isso. Eu falei aqueles dias aqui, a pessoa pensa, eu sou salvo, mas alguém pergunta, mas você vai para o céu? Ah, não sei, viu, pastor, não sei. Tem dia que eu acho que eu vou, tem dia que eu acho que eu não vou, né? Você acha que é assim? Mediante o seu mérito? Você vai para o céu por alguma coisa que você faz? Ou pelo sacrifício de Jesus? Ou através da fé você entender que você é salvo? Nós temos que nos apegar a Jesus todos os dias e ter essa certeza no nosso coração. Eu vou ser arrebatado. Eu cantei, lembrei uma frase, eu não sei cantar um hino, até falei para minha mãe, que é um hino que diz assim, que diz uma parte que aonde está aquele povo barulhento? Aquele povo barulhento. Muita gente passava, aquele povo barulhento. Aí vai passar aqui na rua, fala, cadê aquele povo? Onde está? Ninguém mais viu aquele povo. Não, a gente não vai estar mais aqui. Nós vamos estar em Sião. Esse é o objetivo nosso. Grato. Passamos por crises, passamos, mas Deus está guardando. Deus guardou Jacó. Deus guardou Jacó. Deus guardou Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus guardou José. Mas, irmãos, o que José passou, na primeira crise morreria. Passou por tantas crises e Deus colocou ele numa posição elevada. Nós temos ciclos na nossa vida. Tem ciclos. Tem um período que você passa e você não entende. Fala, Deus, o Senhor é tão poderoso, o Senhor poderia resolver isso para mim. O Senhor poderia me dar essa graça. Mas Deus está fazendo com que a gente passe pelo processo. E quando terminar o processo, quando você vencer, através da fé, através da gratidão, você vai receber a vitória e você vai falar, agora eu entendo. Por que eu passei por isso? Nós temos muitos porquês para Deus, né? Nossa mente quer muito questionamento para Deus. Mas Deus tem a resposta para mim. Para nós, para mim e para você, que é esse versículo aqui que a gente leu no começo. Que tudo coopera para o seu bem. É verdade, pastor, é para o seu bem. Tudo, todas as coisas.
todas as crises, todas as vitórias, todas as doenças, tudo coopera. Está falando que tudo coopera. Amém? Que você saia daqui animado, nessa noite, olhando para a crise, não da maneira que você sempre olhou, que nunca trouxe vitória para você. Essa forma de reação aí não vai surtir efeito, vai deixar você triste, desanimado cada vez mais. Mas quando você agir por fé, eu creio nas promessas, eu sei que um Deus está cuidando de todos os detalhes da minha vida, e Ele vai cuidar de mim até o final. O plano que Deus tem para você e para mim é eterno. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira, irmãos, é o seguinte. Por que escreveu tal maneira? Porque não tem como você mensurar, não tem como escrever. Qual a maneira que Deus amou? Você não tem como descrever, como dimensionar. Porque Deus amou você, pensa no seu nome, de uma maneira tão grande que Ele enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê, você e eu, não pereçamos eternamente, mas que tenhamos a vida eterna. Amém? Leva com você essa palavra. Não reaja à crise com nervosismo, sabe, batendo o pé, reagindo como as pessoas reagem, mas reagindo com essas armas da fé. Eu sei que Deus está cuidando de mim, e eu preciso meditar na sua palavra. Irmãos, é a única coisa. Nós temos que ler o versículo. Não fez efeito, lê de novo. Não fez efeito, lê de novo. Daqui a pouco ele explode no seu rosto e você fala, uau, é isso mesmo. Ah, pastor, mas em casa é uma brigaiada, meu marido, minha esposa. Confie em Deus.